Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? E com você, seu Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, dona Luciana, como você tá? Tô bem também. Estamos aqui hoje para gravar mais um programinha, que o tema é... Em busca da verdade? Olha só, agora foi rápido. Foi. Tem dificuldade com o nome grande. Então, antes de iniciar, só para os recadinhos básicos. Dá o mais especial. Você não lembra qual que é o especial? Não. Você, no dia do lançamento desse podcast, você tá comigo? Sim. Hoje, no dia do lançamento do podcast, o Milo tá entrando para financiamento coletivo lá no Catarse. Olha só. Pra quem não sabe, o Milo é uma história em quadrinhos que eu escrevi, ilustrei. E eu estava lançando ela no esquema da webcomics, mas por motivos de trabalho e outras coisas, eu acabei não conseguindo manter a frequência. Mas acabei não parei de desenhar nesse tempo todo e decidi que ia lançar ela na versão impressa. Para quem acompanha o webcomics, não ficar chateado, ainda vai estar indo para o webcomics, mas só quando eu tiver todas as páginas prontas. Porque a diagramação é diferente da webcomics. Né? Eu tenho que adaptar para o webcomics e eu vou postar quando eu já tiver com todas elas prontas, porque aí fica melhor, não tem por que falhar. Uma vez já está tudo feito, né? E isso vai ser em dezembro. Financiamento em coletivo. O financiamento coletivo está hoje lá no Catarse. Ele vai ficar 3 meses. E nesse tempo de arrecadação, né, de fundos, como que é? Uma campanha flex. O que é uma campanha flex? É uma campanha que se eu receber 20% do dinheiro, ele vai vir para mim. Mas o que aí, né? Você vai pegar a nossa grana? Não, lógico que não. O dinheiro que você investir ali vai me ajudar a imprimir o quadrinhos. Porque ele vai ser impresso tendo eu alcançado 100% da meta ou não. Certo. Porque ele já seria impresso de qualquer forma. O que muda? Se eu conseguir uma parte boa do dinheiro ou ele completo, o quadrinhos vai ter páginas coloridas. Se não, ele vai ter as páginas todas em preto e branco. Então, esse é o único risco de quem apoiar. Tá. Se não atingir 100% da meta, o gibi vai ser impresso, só que em preto e branco, em vez de ser colorido. Só isso. O lançamento dele está previsto para dezembro. Então esse tempo vai ser o tempo da produção, da impressão, daquele negócio todo. Das premiações que vão chegando. E aí eu vou tirando foto para mostrar para a galera que apoiou, tal. Então esse tempo é o tempo da produção final no Catarse. Então todas as especificações, inclusive o tempo que vai ser feito cada coisa e quando vai estar indo para a gráfica. Tudo certinho para que vocês possam acompanhar o processo. O processo vai ser postado direitinho no Catarse. Então, como não é uma campanha tudo ou nada, que se ela não bater a meta, você não produz, aquilo não é produzido, nesse caso vai ser produzido independente disso. Então eu coloquei, tem várias categorias lá, vocês vão ver que tem a básica, que é a que dá direito ao quadrinho, e vai ter outras especiais, umas mais caras. E aquela outra que é dos primeiros? A dos primeiros são os primeiros 20 que comprarem, não vão pagar o frete. O frete já está incluso ali. Eu adicionei o frete no valor do produto e vocês vão estar recebendo ele em casa com um brinde exclusivo que vai ser uma outra história em quadrinhos que eu produzi no ano passado.
Uhum. Então esses primeiros 20 que comprarem vão ganhar a HQ, mais esse brinde que vai ser essa outra HQ. Ou seja, ganha 2 gibis pelo valor de 1. Certo. Tem uma categoria, depois vai ter a categoria só do gibi, o frete é por conta do comprador. E vai ter uma categoria só para quem quer apoiar, mas não tem grana suficiente para isso. Ai, mas vai levar o gibi? Lógico que não, né, gente? Que é uma categoria de R$10. A pessoa que apoiar vai ganhar, como agradecimento, eu vou mandar wallpaper para pôr no celular, no computador, ou para você guardar a ilustração. Mas o que você recebe um wallpaper digital, né? Isso, é uma coisa para você ali, se você quiser imprimir, pode, para colocar na capa do caderno, você pode fazer. Mas essa categoria só dá direito a isso porque é como se fosse um apoio simbólico de quem só quem quer apoiar, mas não porque tá gosta com do seu trabalho. Isso, exatamente. Então, ela entra hoje no financiamento. Qualquer dúvida podem me perguntar, que eu estou à disposição para responder sobre. Se eu passar na Comic Con, as pessoas que comprarem vão poder ir lá retirar comigo. As pessoas que comprarem forem na Comic Con. Isso, que forem na... Lógico, a pessoa né? falar, nossa, ainda sou obrigada a ir na Comic Con para ir lá pegar. Não, você participou. Eu comprei o ingresso, eu vou ir na Comic Con no sábado. Legal, aí me avisa. Aí vai ter, depois eu vou estar especificando tudo isso, porque agora os resultados de quem vai ser selecionado para Comic Con é só em junho. Então não tenho como já estar falar prevendo se você vai isso. ou não. Mas quem for e se eu tiver passado, a gente vai poder combinar a retirada direto lá comigo e a pessoa não vai precisar pagar o frete. Mas eu já paguei o frete ali. Aí então depois qualquer coisa a gente vê uma maneira de fazer um estorno ou de você pegar um outro produto, e aí a gente pode depois conversar para resolver sobre isso. Isso. Certo? Certo. E é catarse.me/Milo. Fácil assim. É bem facinho. Então, entrem lá, deem uma olhada nas categorias. E, se for possível e do agrado de vocês, apoiem. Isso. E também, quem gosta do nosso trabalho pode conhecer nossa loja, lojadosdois.com.br, onde tem vários produtos que alguns estão como premiação lá no Milo. Então, tem vantagem uma aí. chance de conseguir já pegar ele ali, né? Você já pode pegar ele ali. Então, entrem na nossa lojinha e deem uma zapeada nela. E quem quer apoiar nosso podcast, catarse.me/Arte dos Dois. E nesse Catarse vocês vão ver várias categorias e todo o dinheiro que a gente arrecada é essencialmente para manter o podcast no ar. Então, se você gosta do podcast, entra lá e dá esse apoio pra gente. Se você não pode apoiar financeiramente, você também pode estar fazendo aquele compartilhamento, colocando lá, indicando para um amigo, fazendo esse tipo de divulgação boca a boca. Isso que ajuda. Que ajuda muito a gente também. E a gente agradece muito a todos vocês que tanto colaboram e aos nossos ouvintes que estão aí. A gente agradece muito a audiência de vocês e a gente espera que vocês curtam o episódio de hoje. Que a gente vai falar sobre mesmo? Busca da verdade? Isso aí. Nem lembrava mais. Eu já tinha esquecido. Tava falando, né? Fala aí pra gente por que você pensou nesse tema, Lu? Eu acho que tem uma coisa que é recorrente, né, na humanidade. Desde sempre ela busca a verdade das coisas. Ok. Sejam elas coisas de difícil compreensão,
Certo. Ou coisas até bestas. É como você ouvir dizer que alguém não gosta de você e você ficar buscando aquilo igual um maluco. Pra saber o porquê que aquilo acontece. Então, quando a gente entra em um âmbito espiritual, por exemplo, existem pessoas que elas buscam a verdade das coisas. Elas querem comprovações que aquilo realmente existe. E nisso gera uma obsessão para ela querer provar para os outros que aquilo existe. Sim. Então, eu acho um fato curioso, até mesmo porque isso vira uma obsessão. Assim como é uma obsessão, quem não acredita em algumas coisas querer provar que aquilo não existe. E quando a gente entra nessa parte espiritual, eu acho ela muito curiosa, porque eu conheço pessoas que elas foram de 8 a 800 mil tentando pular de galho em galho para encontrar algum lugar que sanasse aquelas dúvidas da verdade sobre o universo e tudo mais. E normalmente essas pessoas se frustram porque não tem. Normalmente ela escuta aquilo que convém a ela, o que ela está satisfeita para ouvir, né? E tem a pessoa que tá ali, seja ela um sacerdote de uma seita, um padre, um pastor, qualquer coisa assim, falar para ela perguntar: mas Deus tem o olho azul escuro? E ela fala assim: olha, não, a gente não tem como te responder isso. A pessoa vai olhar e fala assim: então eu não quero mais. Porque ele não quer me dar essa resposta. E você olhar e falar assim: mas não tem como alguém te dar essa resposta. E eu acho que no fim todo mundo deve conhecer alguém que teve ou tem essa curiosidade de uma coisa que não é palpável, porque quando a gente fala de religião, espiritualidade ou qualquer coisa assim, não é palpável. Não tem como falar que aquilo de fato existe. Não tem como apontar e falar assim: não, isso existe. Deus existe. Não tem como. É diferente de eu olhar e ver uma estátua e falar: bom, ela existe, a estátua tá ali, eu posso palpar, eu vejo tudo. E a pessoa que ela fica nisso, eu me questiono muitas vezes se ela realmente tem fé, já que ela diz tanto que ela tem, né? Porque normalmente são pessoas mais fanatizadas até. Elas dizem ter muita fé, mas elas sempre querem uma resposta pronta para dar para as pessoas que não acreditam no que ela acredita. Isso, e também vai entrar naquele ponto, né? Quando alguém falar para ela uma coisa que ela acha errado, entre aspas, ela quer ter alguma coisa que ela possa refutar. Então ela tá sempre procurando alguma coisa para que ela consiga. A pessoa falou assim: mas Deus não existe. Existe sim, porque senão como é que as nuvens estão no céu, sabe? Sim. Aquela coisa que você olha e fala assim: mas olha, a gente pensando que o planeta é feito de várias matérias orgânicas, gases, a gente tem um monte de explicação para a natureza. Não é uma coisa que foi Deus, o arquiteto do mundo, ele sentou e desenhou uma nuvenzinha no céu. Então ele é um puta de um troll, porque a gente viu uma tartaruga no céu e com certeza alguém já viu uma piroca também. É verdade, isso olhando as nuvens, né, Lucas? Se a pessoa falar: nossa, como viu uma tartaruga. Se Deus colocou uma piroca no céu, ia ser sensacional. Uma tartaruga voadora. Também mas seria. A gente, quando olha as nuvens, Deus é um baita de um trollador da coisa, né, também, né? Faz coisas assim só pra te zoar. E eu acho curioso isso, porque é curioso ao mesmo tempo que eu acho bem irritante também. Porque assim, você buscar ter conhecimento de coisas é legal. No momento que você não vira um maluco daquilo,
O cara obcecado, sabe? Que vê coisas em tudo pra tentar achar que tudo gira em torno da verdade que ele quer. Que ele acredita. Que ele acredita. Porque a pessoa que tem religião, normalmente elas fazem isso, né? Nossa, eu ia pegar um ônibus hoje, mas eu acordei, pensei que não precisava, que, sei lá, que eu tinha que fazer qualquer coisa e acabei não pegando, e o ônibus quebrou, e nossa, eu não ia ter chegado a tempo. Foi Deus. Não foi Deus, foi a normalidade da vida. Sim. Porque as pessoas, elas gostam de ver sinais, né, nas coisas. Eu acho isso engraçado. Tudo é um sinal. A tal coisa não deu certo, mas porque uma coisa que eu escuto que eu acho mega irritante é porque Deus sabe a hora de tudo. Nossa, Ele só não sabe a hora de parar. ele não sabe a hora de parar, né? Porque, olha, tem coisas aí que, caraca, né? O cara não tem noção. Mas, Lu, olha que interessante. Eu estudo radiestesia e escuto muito. E eu vejo pessoas ficando bravas quando falam radiestesia, reiki, floral, qualquer coisa assim, é pseudociência. E as pessoas ficam bravas, né? Não, porque tem sim, porque funciona. Cara, uma vez eu tava pensando, né? Magia é pseudociência. Você precisa ficar falando pra todo mundo que você faz magia? Não. Você precisa ficar falando pra todo mundo que você faz pseudociência? Não. Também não. E aí entra uma outra questão. Se não existe fatos comprobatórios e de testes e coisas para falar que, olha, a ciência chegou naquilo, mas a outra coisa, você acredita que funciona para você, tá dando certo, tá te fazendo bem, é pseudociência, acabou, sabe? Não, chegou um ponto da gente que pra gente não ser recriminado por gostar de magia, por gostar de coisas esotéricas e coisas assim, a gente fica buscando ciência pra tentar provar que aquilo que a gente gosta não é coisa de maluco. Sim. E aí eu vejo, né, a galera da radiestesia, Lu, tem lugares grandes, que nem Portugal, tirando o Brasil, é o segundo lugar que mais se estuda radiestesia. Eu tava vendo, eu sigo esses grupos, né? Tem isso, tem congresso, Sim. caramba, 4. E a galera tá produzindo lá fora os equipamentos, os pêndulos, aquele negócio todo. E tá ficando bem legal. Eu tava olhando e falei, pô, que legal, né? Os caras deram continuidade, que aqui no Brasil tinha um senhor que começou já a dar, esse senhor morreu e não quiseram continuar fazendo os equipamentos de pêndulos, de radiestesia. E esse senhor mesmo, ele ficava, isso é ciência, e aí os elétrons misturados, e ele começava a falar, e a galera, Lu, ouvia, tipo, meu Deus, olha lá, isso é ciência, e ele falava, isso é ciência, e sempre rolava uma faculdade americana. E aí a gente já escutou até a Jaque falando, existe sim faculdades pequenas que estudam sobre isso, naquele episódio que a gente fala sobre os documentários e tal, que estuda sobre aquilo, mas tipo, não vai para lugar nenhum. Sim. Mas as pessoas... E ele tinha, sabe, esse negócio de ficar, não, porque a ciência explica e a ciência não tem nada de... Mas só que ele era o seguinte, não tem nada de esotérico. A ciência, era como se fosse assim, uma ciência sutil. Então, a ciencinha. Não existe entidade que faz isso, não existe anjo, arcanjo, umbanda, não tem, é uma ciência sutil, isso aqui você faz e resolve. E aí você olha e fala assim, cara, você tá fazendo suas coisas e tá dando certo pra você? Você tá vendo o resultado? Se é pseudociência ou não,
eu acho que é mais complicado para a pessoa que vende isso. Então, era isso que eu ia entrar nesse ponto, né? Talvez a pessoa tenha que vender isso como ciência de algum jeito para tentar validar aquilo que ela faz. Porque ela sobrevive muitas vezes disso. Olha, você estava falando e eu estava lembrando da acupuntura. A medicina ocidental utiliza a acupuntura em fins ortopédicos a rodo. Eu não sei qual é o argumento que eles usam, tá? Porque eu estudei acupuntura dentro da ideia da medicina chinesa. Da medicina chinesa. Então, a gente está falando da parte energética. A medicina ocidental, não sei como que ela consegue trabalhar sem falar disso. Mas, se você for parar para pensar, eles tentaram pegar, provavelmente eles pegaram toda aquela linguagem e transformaram em alguma coisa... Eles fizeram o teste. Palpável. Não, mas transformar em alguma coisa palpável para na hora que você explica para os seus alunos, eles não olharem e falarem, mas você está enfiando a agulha ali e acontece tal coisa. Eles provavelmente, se a gente aponta nesse ponto, isso daqui tem ligação com... Porque assim, eu não consigo ver uma lógica em você dizer, olha, se eu colocar essa agulha nesse ponto aqui, ela vai ajudar com um torcicolo. Porque isso vai mexer... Não, sabe? Entendi. Eles devem ter colocado a ver com musculatura, sistema nervoso. Isso, mas assim, pra mim, não faz sentido, porque aquilo é energético. A acupuntura, ela é... Mas um jeito eles tiveram que fazer isso para tentar validar a acupuntura, afinal ela funciona. Só quem já fez acupuntura passando por um trauma, uma dor, sabe o que funciona, principalmente as pessoas de fins ortopédicos. Elas têm resultados assim incríveis. Tanto é que uma vez, lembra que você tinha visto até numa revista na época, era super interessante. E eles falavam, né, que isso medicina, tá? Tradicional. Não, medicina ocidental. Eles faziam testes para ortopédico e os resultados eram bons. E quando eles iam para o campo emocional, não. Sim. Lembra que você leu essa matéria? Sim, que eles não viam tanto resultado quanto no emocional. Foi por isso até que hoje a acupuntura ela é altamente recomendada para fins ortopédicos. Porque se foi feito teste até com ímã, né? Porque existe a aplicação dos pontos de acupuntura com o ímã, usando os ímãs, né? E você consegue ver resultado até de pessoas conseguindo recobrar alguns movimentos com os ímãs. Aí os cientistas falam que é por causa dos polos lá, do estímulo que o ímã põe, né? Tanto que eles usam ímãs grandes, não é o imãzinho que você tem na geladeira. Não, são uns imãs, então assim, mas mesmo assim, ainda também dentro da própria medicina, ainda é uma coisa que muitos médicos torcem o nariz. Sim, tem. Assim, uma quantidade absurda. Assim como com a psiquiatria, muitos deles vão falar do que? Meditação. Que um paciente psiquiátrico com determinados tipos de... Então, você vai pegar uma ansiedade, uma depressão, não vou falar das coisas mais hards, eu vou falar só do que eu já vi os psiquiatras falarem que é dentro disso. Eles falam que a meditação é ótimo para ajudar a pessoa a acalmar a mente dela. Mas meditar? Mas olha que interessante, Lu. Você viu vendo aquele vídeo do... Acho que era o monge amigo? E ele é um monge tibetano, brasileiro e tal, mas ele segue a linha dos monges tibetanos e ele estava falando, não medite. Que deles estavam falando, né? Porque uma vez eu estava conversando com o Kaique e a respeito de ordens iniciáticas tal, e algumas meditações que eles passam. E assim, Lu, de verdade, duvido que até os donos das ordens façam aquilo.
Principalmente essas que tá aí para ganhar dinheiro. Duvido, porque é uma prática quase que militar de imaginação, contemplação, tal, e durante tanto tempo você fazendo aquilo. E numa das conversas era exatamente isso. E aí o ocidental, ele tem mania de inventar coisas de orientais. Sim, não entendem nada dos orientais. E várias dessas visões, dessas meditações, tal, é deturpada quando vem trazer pra gente. Né? E aí ele tava comentando a respeito disso. Ele falou, cara, tem uns exercícios aqui que não dá, tal. E ele falou assim, se liga nesse cara aqui, se não me engano é meu amigo monge. E aí ele tava falando, por quê? Como que funciona a meditação desse monge tibetano? É contemplativo. Ele pega aquela força, né, aquele Buda, da força, da coragem, da paciência, e eles pegam aquele Buda e eles fazem entonação de cantos, ou os tamborzinhos cantando, e a japamala. E a japamala contando ali japamala, e olhando aquela imagem. Para quê? Contemplativo, exatamente para você pegar aquilo que você quer, né? Aquela energia, aquela vibração, aquele conhecimento. Então você faz aquilo. Por quê? E ele estava falando que algumas pessoas, ele estava falando do mindfulness, acho que é assim que fala, e ele falou que tem algumas pessoas que têm problemas psiquiátricos, que com a meditação, tentando esse negócio, o mindfulness, não necessariamente porque ele você está presente naquele momento, né? Mas algumas meditações, como tem várias ordens esotéricas aí de silenciamento, se você não conseguiu, você vai conseguir, aí entra aquele negócio meio meritocracia louco, sabe? Tipo, mude sua mente, não seja... como que é o nome que as pessoas falam da mente... Limitante. Mente limitante, essas bobajadas todas, né? E ele fala que a pessoa ela tem um estado clínico. E aí ela fazendo isso, se forçando a isso, ela cria situações no cérebro dela de raiva, de desconforto, e ela pode ter surto. Sim. E um dos monges lá que ele comenta, fala até o nome do monge, o monge que ele comenta, Lu, que não é necessário você fazer 4 horas de meditação ou 30 minutos. A meditação sempre deve terminar quando você está no momento feliz dela. Por quê? Se você tá lá 20 minutos legal, e de repente nos 30 minutos você tá chateado, nos 40 minutos você já não vê a hora de acabar, você está transmitindo isso pro seu cérebro, para essas coisas, para você se minar e não ter vontade de fazer isso. Ali os psiquiatras, quando falam, tem mais a ver com a meditação voltado para respiração. Porque a pessoa ela começa a se focar na respiração dela para conseguir acalmar aquele momento da ansiedade. Então, é uma meditação voltada ao agora, para ela olhar a respiração e ela começar a pensar, eu não morri disso, não vai ser agora que eu vou morrer. E aí ela começar a focar mais na respiração para até isso ajudar, porque quem já teve crise de ansiedade, pânico... A respiração vai pro cacete. E como a respiração vai pro cacete, isso coisa todo o corpo, né? O corpo bagunça todo. Seja um físico real ou aquela sensação que não tá... Às vezes a pessoa ela não tá infartando, a pressão dela não subiu, mas ela tem aquela sensação de que tudo ela está acontecendo. Então eles falam, em vez de você ficar pegando aparelhinho de pressão e ficar medindo o tempo todo, porque tem pessoas que isso vai gerar mais ansiedade, tenta acalmar. Depois que você estiver tranquilo, aí você pode ir medir sua pressão. Mas se você fizer isso toda vez que você tiver uma crise, você sempre aquilo vai começar a gravar. E você vai acabar fazendo aquilo várias vezes seguidas.
Então eles falam mais voltado a esse negócio do agora. Então, estar presente, né? Presta atenção na sua respiração. Existem psiquiatras que falam até de você ter o lugar seguro, né? Uhum. Aquele lugar que você... Isso na parte esotérica seria o templo astral, né? Pra pessoa entrar naquilo e ela tentar procurar as coisas que acalmam ela a partir desse exercício imaginativo que é você ir para esse lugar seguro, onde você consegue nele perceber que tá tudo bem, e na verdade nada mais é do que o templo astral, né? Assim, você vai ver que existem algumas aberturas na medicina ocidental que vai falar desse tipo de coisa porque elas percebem que isso traz bem-estar para as pessoas. Isso. Mas nenhum deles vai olhar para sua cara e falar assim, não, porque isso é cientificamente comprovado. Não, existe estudo científico, mas não se chegou uma conclusão. A vias de fato de bater o martelo e falar, não, realmente isso funciona, pau no gato, porque o negócio é louco. Não, isso não existe. E, nossa, eu quando fiz curso de acupuntura, o que mais tinha eram pessoas tentando enfiar a goela abaixo para todo mundo que a acupuntura, ela era útil. E aí, era útil e era científico, né? Quando você fazia uma sessão e aquilo não ficava bem pra você, aí eu adoro usar a carteirada do... Não, é porque você não tá aberto pra receber. Mas se funciona, desculpa. Não tem dessa não. Não tem dessa. Não tem dessa. Gente, eu adoro acupuntura. Eu me formei, eu estudei bastante, gosto de ver, de entender o que ainda acontece, mas não é assim. Se a pessoa não sentir o resultado, você vai ter que mudar o protocolo. E aí, porque você sabe que de repente determinados pontos não podem funcionar para aquela pessoa. É verdade. E pode acontecer de não funcionar para ela, porque é igual remédio alopático. Às vezes você toma um antialérgico que para você não faz nem cócega. E pro Rodrigo, ele toma, ele desmaia com o remédio, fica cansadão e acorda no outro dia melhor. É uma questão de metabolismo. Então, para algumas pessoas não funciona, mas aí normalmente a pessoa que ela quer enfiar uma verdade goela abaixo das outras, para as outras pessoas, elas vão fazer isso. Mas você não tá aberto para receber, você já veio não acreditando que ia dar certo. Olha, eu vou falar uma coisa, eu odeio esse papo, sabe, de... Eu odeio o papo do psicossomático, porque eu acho que é você também culpabilizar a pessoa por doenças que ela possa ter tido. É tudo culpa da gente, né? Porque a pessoa teve câncer na garganta, mas também engolia tudo que falava. Não falava nada, ou falava demais, sabe? Ou você fala muito, ou você não fala, quer dizer... no final a culpa é sua. No final a culpa é sua. E não é do ultraprocessado, não é da comida cheia de agrotóxicos que a gente está comendo, não é dos metal pesado que vem nos desodorantes, não é nada disso. É culpa sua porque você não mandou aquele dia o seu chefe para aquele lugar, né? Então, me irrita esse negócio psicossomático. Se a gente fosse pensar nisso, cara, tem coisas que acontecem, doenças que aparecem, tá bom. A pessoa pensou tudo isso e o bebê? O bebê de, sei lá, 4 anos que tem câncer. Aí a desculpa é vida passada. Vida passada. Aí eu olho e falo assim, vai a merda, né? Vai a merda. O que me cansa nos buscadores da verdade dentro do esoterismo ou do energético, de qualquer coisa que tenha a ver com isso, com esse, é que a pessoa ela tem uma desculpa sempre para tudo. Então nada acontece porque, cara, você pode estar aqui hoje, amanhã você pode morrer. Às vezes você pode estar no lugar errado na hora errada. Não, é um plano de Deus.
caraca, e aí eu volto a dizer, Deus então é um baita de um arrombado. Porque o plano dele, do jeito que algumas pessoas morrem, ele é cruel. Sim. Apesar que, né, todo mundo sabe que Deus é sádico. Sempre. Ele gosta disso, ele gosta... Ô, Lu, e como que a pessoa, ela pode ter uma vida saudável, tenda saudável? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas tendo esse tipo de bug na cabeça. Você gostar de coisas espiritualistas, ocultistas, hermetistas, quimbandísticas, qualquer coisa assim. Estamos falando de plano fé religioso e coisas do tipo. E ao mesmo tempo ter um pensamento racional em questão dessas coisas, tipo, não é porque eu curto esse tipo de assunto, essas coisas, que tudo é energético, que tudo é aquelas respostas de cartilha, sabe? De espiritualista que fala mal do espírita e dá as mesmas desculpas do espírita. Só falta falar o número e a página da pergunta do livro. Então assim, como você acha que uma pessoa consegue ter uma relação saudável? Eu acho que tem uma coisa de você olhar para tudo aquilo que você gosta. Porque assim, eu gosto muito de coisa espírita, por exemplo. E eu creio nas coisas que estão lá. Ok, isso é legal. Mas eu acho que a pessoa tem que saber olhar para o mundo e saber que nem tudo gira em torno daquilo. Porque, assim, se girasse em torno daquilo, essa seria a verdade absoluta. Isso seria de todo mundo. Por exemplo, a determinada religião não existiria outra. Porque a verdade ali Sabe, se aquilo ali é tão... responde tudo? É tão correto, todo mundo já teria virado atenção para aquilo. Então, às vezes aquele dia deu errado determinada coisa, porque deu. Porque seu carro quebrou. Isso acontece. Porque você bateu o dedão e se machucou e não deu para colocar aquele sapato para festa que você queria. Você teve que ir de tênis. Não é porque tudo dá errado na sua vida. É porque as coisas dão errado na vida de todo mundo. É verdade. Você não é a palmatória do mundo. Também é deixar de dar tanta importância, sabe? Não só a palmatória, né, Lu? Que a palmatória é quem julga. Você não é o coitadinho, você não é o Judas, você não é o menino Charlinho. Você não tá ali pra ninguém te dar porrada, sabe? Só você. Ai, meu Deus do céu. Ai. Sou um saco de pancada. Não. Cara, você e mais um monte de gente Eu não tô tirando a dor de ninguém, não, tá? Porque uma coisa que eu também não gosto é que falem assim: você tá passando por isso, mas olha, fulano. O problema é de fulano. Cada um tá passando pelas suas dores. Porém, é importante a gente olhar e falar assim: ok, mas nem tudo. É porque o Deus não quis, ou porque é meu karma, ou porque é da minha vida passada. Olha, até mesmo porque quando me vem com esse negócio de vida passada, eu falo assim, cara, se queriam que eu melhorasse, eu tinha que saber os meus erros. Sabe a melhor de todas? Minhas entidades deixaram passar. Elas vão se ferrar pra eu não mandar elas pra outro lugar. Porque elas deixam passar, quer dizer, elas saber que você vai tomar lá onde a Mariazinha toma atrás da moita. E sabe? Mas aí depois você vai entender. Não, tem gente que não entende. Então. Às vezes a pessoa só se revolta. Exato. Ou você é explícito, fala, ou deixa eu entender. Detesto ir em terreiro, especialmente em gira de preto velho. Parece o Yoda falando. Fala e não fala nada. E quando não fala, igual o Yoda. Também. Só fala coisa pra te fazer você se sentir um bosta. Mas eles falam assim porque eles já não estão mais no mesmo plano que a gente. Então não venha falar com a gente. Porque assim, quem tem que falar com
quem tá encarnado é quem entende os encarnados. Se não entende mais, vaza. Porque já tá num plano tão elevado. Então, se ele tá mais elevado, é aí que ele deveria me entender. Mas se ele não pode, então lasque-se. Sabe? Gente, eu adoro. Eu acho super gostoso ir na Umbanda. Mas, às vezes, sim, eu já escutei cada papagaiada de espírito, ou pseudo-espírito, que eu olhava e falava assim, mano, você tá falando um monte de groselha. Ah, não, é porque ele tá falando, porque ele vê como você é de verdade. Então, mas eu não vejo como eu sou de verdade, sabe por quê? Porque falaram que quando a gente reencarna, a gente esquece tudo. Então não tem como eu saber. Então, se queriam que eu me melhorasse em determinados pontos, joga real, me deixasse saber o que eu preciso melhorar. Então, a porra do espírito me fala no protocolo lá no nosso lar, quando faz a reuniãozinha pra reencarnar, já vai falar, Lúcia, já vai com isso daqui, ó, já vai nesse papel aqui anotado na mãozinha do neném, pra saber o que tem que melhorar. Mas não. Não, é que é tudo enigmático, é tudo Yoda, só que vocês sabem, né? Que no Star Wars deu tudo errado por causa daquela coisa. Por quê? Ué, ficava o tempo inteiro falando que o moleque era ruim, que o moleque ia dar ruim, que o moleque era ruim. Cara, você fica o tempo inteiro ouvindo que você é ruim, que você não presta. Quando aparece alguém que passa a mão na sua cabeça... Que olha e fala assim, realmente, olha, ninguém tá te ajudando, você não pode tal coisa, mas todo mundo que era pra te ajudar tá falando que você é uma coisa ruim. Você vai olhar e falar assim, bom, então vai ver que eu sou só isso mesmo. É o que sobrou. Ai, não. Aí, sabe? Então, esses papinhos assim, me cansa. Eu falo que Star Wars tinha sido tudo resolvido com um bom psicólogo ali. E não com o Yoda falando. Porque vocês viram que o Yoda termina louquinho da cabeça, né? Louquinho. Você tinha que ir lá com aquela coisinha verde lá falando, não fala nada com nada. Até o Luke. O Luke deve olhar e falar assim, gente, será que eu vou terminar desse jeito? E até termina mais ou menos, né? Termina, mas blue também. Então, quer dizer, bom, faz a mesma coisa com o sobrinho dele. Com o sobrinho. A mesma coisa com o sobrinho dele lá, com a espadinha, vou matar. Aí mas aí eu me arrependi. Pelo amor de Deus, depois você põe a arma na minha cara. Aí eu me arrependi. Você quer falar que você se arrependeu? Aí eu me arrependi e fui morar numa ilha deserta. Em vez de ir lá tentar resolver a merda que fez. Chegar pro sobrinho e falar assim, amigo, seu avô se arrependeu no final. Me desculpa, é que eu não tô acostumada a conhecer gente com poder. Sabe, eu não tô... O que ele faz? Não. Vai lá virar um eremita em uma ilha. Deixa eu me esconder, porque eu sou uma bosta. Vá se lascar. E depois faz a mesma coisa com a Rey. Então, quer dizer... Não, fugir dos problemas, o nome disso. Então, eu quando vejo a pessoa nessa coisa de... Não, mas isso é porque dentro daquilo que eu sigo... Isso está acontecendo por causa disso. Porra. Peraí, dá 2 passos pra trás e depende do que você está fazendo. Realmente, olha, tem sentido. É aquele negócio. Uma vez eu tava num trabalho espírita que tinha quando eu ia num lugar aqui. Eles faziam a parte do consolo e era bem legal para quando você tinha perdido um parente ou alguém próximo, você ia lá para te ajudar a entender que estava tudo bem. Então isso era ligado para pessoas que estavam bem ruim, né? Por causa da perda de alguém. E eu tava indo lá e chegou ao ponto de eu ver a pessoa que fazia a palestra falar para uma pessoa que estava lá, a pessoa estava sofrendo muito, a pessoa estava numa situação bem ruim, porque ela tinha perdido a família inteira queimada. E essa pessoa falava assim, você já está aqui há 4 ou 5 anos, alguma coisa assim, você já tem que entender que foi um plano, aquilo tinha que acontecer. Eu falo, tá bom, gente. Tá bom, você quer pensar que aquilo tinha que acontecer, que a família tinha que morrer, ok? Mas aquela pessoa está sofrendo, a família dela morreu queimada. Ela perdeu todo mundo do dia pra noite.
Ah, mas já passou 5 anos. Foda-se. A pessoa tá vivendo um trauma. Aquilo é um trauma pra ela. Então não adianta você vir chegar na cara dela com o livro dos espíritos, bater na cara dela e falar assim: aqui tá falando que era pra acontecer, aceita. Porque foi praticamente isso que ele falou. Enquanto você não aceitar que isso era o destino, ou karma, ou caralho a 4, você vai continuar sofrendo. Cara, aquela pessoa, ela tava ali porque eu acho que era a única coisa que ela conhecia que talvez pudesse trazer algum conforto pra ela. Ou pelo menos ela tentar encontrar a verdade do que aconteceu. E a única coisa que falavam pra cara dela era tipo, aceita porque é assim. Isso foi combinado lá do nosso lar. Vocês sentaram e conversaram. Aí vou morrer todo mundo queimado. E você vai ficar aqui pra continuar. Não, será que ela não parou às vezes pra pensar que às vezes naquele dia ela só não estava lá por sorte? Ou azar, né? Porque ali no caso dela, ela tinha uma tristeza muito grande de não ter morrido também. Então, a pessoa de repente não pode pensar que de repente naquele dia ela só não estava lá naquele momento. Mas infelizmente o resto da família estava. Mas não, aí eles vão falar, é porque tinha que ser. E ele repetia aquilo pra ela e eu achava assim de uma insensibilidade tão grande. Porque assim, tá bom, o pensamento ali pensa naquilo, né? Tinha que ser. Mas você falar aquilo pra aquela pessoa é de uma crueldade tão grande. Então eu olho e falo assim, um lugar que era pra conforto, estão tentando enfiar a goela abaixo daquela pessoa. Então, aí é que tá. Quando as outras pessoas têm um problema menor, vamos falar assim, eles conseguem lidar. Quando é um problema grande o que estava acontecendo ali, em vez de eles chegarem para ela talvez e falarem, olha, eu procuro uma ajuda psicológica médica, também, vai procurar uma ajuda médica, vai procurar uma outra coisa e com auxílio isso aqui. Sim. Pra te ajudar com várias outras coisas. Porque a religião também é um apoio. Inclusive, é um pilar, né, Lu? A psiquiatria aceita que a religião é um apoio para uma pessoa que às vezes tem necessidade. É um pilar, né? Então, ok, tudo bem. Porém, as pessoas elas não têm noção do que é a dor da outra. Não. Aí elas acham que aquilo que elas leem, e eu tenho uma raiva dos espíritas porque eles falam com uma tranquilidade de quem nunca passou por aquilo. Ou se passou, a pessoa tipo ligou muito, ela é muito doida de olhar para a religião e achar que aquilo ok, sabe? Porque, não, mas é porque a fé dela, tá bom, mas tem coisa que, gente, me desculpa. É demais, sabe? É demais você olhar e falar assim, não, porque era o que tinha que acontecer. Vai se lascar. Sabe? Vai se lascar. É o que tinha que acontecer. A pessoa, tá bom, a pessoa morrer, mas, cara, tem gente que morre com requinte de crueldade. É porque tinha que acontecer. Eu lembro que quando eu ia pro espiritismo, quando eu era mais nova, as pessoas lá falavam, não, é porque a pessoa tinha que morrer, independente de como for. Puta que me pariu! Então quer dizer que se eu tiver que morrer, sei lá, daqui 10 anos, não, a Luciana tem que morrer, ó, chegou, bateu aqui o relógio dela. Se ela não cair infartada agora, pode tomar umas facadas. Que tá tudo certo. Vai a merda. Sabe? E aí as pessoas compram isso. Gente, eu tô falando do espiritismo porque foi uma coisa que eu frequentei muito a minha vida inteira. Sim. Eu estou falando de coisas que eu vi. Porque aonde eu vou não é assim. Ótimo, maravilhoso. Mas aonde eu fui e não foram em poucas casas espíritas, eram todas desse jeito. Então, e até a última que eu já fui com o Rodrigo era assim também. Era. Então, eu olho para isso e eu acho isso um absurdo. Porque a pessoa, então, ok, ela encontrou a verdade dela naquilo. Que verdade horrível. Verdade.
puta que pariu. Eu olho e falo, não, cara, então é uma merda mesmo. Olha, eu prefiro continuar não acreditando. Porque eu olho e falo, porra, se a verdade é que esse Deus misericordioso, lindo e maravilhoso, na hora que eu tiver que morrer, ai, não caiu dura, pode ser na facada, porra. Não faz sentido. Não faz sentido pra mim, caralho, ele é tão bom que, puxa, não é que ela é saudável e não vai dar pra dar um infarto? Porra, dá um tiro na cabeça. Mas assim, caralho. A questão, acho que quando essas buscas pela verdade, quando a gente entra no meio religioso, eu acho que tá muito ligado à pessoa que ela tem uma dor, ela passou por alguma coisa difícil, ela passa por alguma situação difícil, ela tem algum trauma, seja pequeno, grande, não importa, porque cada um sabe o que tá sentindo. Verdade. Ela procura um jeito de confortar aquilo. E aí, algumas vezes, até de se conformar com aquilo. A minha vida não dá certo, mas é porque Deus quer, porque Deus sabe o que faz. Então tá bom, então eu não discuto e sigo assim. Tudo bem que nessa questão a pessoa ela leva algumas pessoas, elas têm então eu acredito que eu tô passando por isso porque Deus quer essa prova de mim. Então o que a pessoa faz? Luta mais. Sim. Para conseguir superar aquela barreira. Aquela fase. Mas tem gente que não consegue. Não, tem gente que olha e fala, bom, é o que Deus me programou pra ser, eu não vou conseguir mais que isso. E ela não sabe que ela só não vai conseguir mais que isso por causa do capitalismo, mas enfim. Não, é porque assim, muito assim eu lembro do meu avô. Meu avô era uma pessoa maravilhosa, eu adorava ele. Mas uma pessoa extremamente simples. É uma pessoa do interior, simples de tudo. Ele achava que a vida dele era aquilo. Então ele tinha aquela vida humilde, cheia de problemas, cheia de perrengue, disso, mas era o que Deus planejou para ele. Então, ele vivia aquilo. Eu não via, a única coisa que ele fazia para tentar melhorar a vida dele era jogar. Na cena. Ou em tudo, na verdade. Ele jogava em tudo. Mega Sena, era tudo as coisas. E nisso talvez fosse ajudar ele a alguma coisa na vida. E aí, assim, o que era ajudar na vida? Era dar uma casa pra minha mãe, um dinheirinho pra mim, pro meu irmão, dar casa pros filhos dele. Conseguir pagar as contas. Sabe, uma coisa assim boba. E aí eu olhava e fazia assim, enquanto a minha avó era ambição em forma de ser humano. Ela, enquanto meu avô, como ele sempre dizia, uma cadeirinha e uma janela, pra ele era o suficiente. Pra minha avó o céu era o limite. Então, ela era a pessoa que ela estava sempre buscando mais. Ela era da pessoa do graças a Deus, mas nunca o suficiente. E não tô falando disso também como uma coisa boa e nem ruim. Aí isso cabe a muitas interpretações. Você está contando o que ela fazia. E no fim das contas, os dois morreram da mesma forma. No fim, um que batalhou muito pelas coisas morreu sofrendo, e um que também não batalhou também morreu sofrendo. Ninguém teve uma morte merecedora, assim, né? Merecedora que eu digo, né? Ele foi mais tranquilo, então morreu mais tranquilo. Não. Os dois tiveram uma morte assim que eu olhei e fiz triste pros dois. E hoje eu olho e falo assim, o merecimento. Gente, eu sempre brinco que tem coisas na vida que eu nunca vou atingir. Porque o capitalismo não deixa. O capitalismo não deixa. Eu não tenho como estudar em determinados lugares. Porque eu não tenho condição financeira para isso. Vamos lá, Lu. Vamos colocar cartas na mesa. A Luciana, de repente, ela quer fazer cordon bleu. Não dá. Não, calma.
Calma. Aí as pessoas falam, tá, Lu, você não consegue na corda blue porque você não tem a mente, você tem a mente limitante. Se você saísse pra vender brigadeiro, nada contra quem vende brigadeiro. Não, puta que pariu. Mas se você saísse pra vender brigadeiro, você conseguiria pagar a mensalidade. O quanto custa um curso? Fala os cursos mais ou menos e os valores ali. Vamos ver um curso que eu gostaria de fazer. É o que é o mais simples, não era o mais simples? Ou é aquele completão? Não, o mais simples existe planos para você conseguir pagar ele, porque é para você virar assistente. Então, toda cozinha precisa de um auxiliar. De um auxiliar. Então, eles acabam fazendo financiamento para você pagar o curso como se fosse uma casa. Mas o curso mais completo, lindo, maravilhoso, mais 150 mil, que você tem que pagar até 4 semanas antes de iniciar o curso. Tem que finalizar o pagamento. Você tem que estar até 4 semanas antes de começar o curso. Gente, eu fui fazer curso livre lá, porque, né? Curso livre é curso livre, ou seja, eles são baratos. E eu vi pessoas falando que pagou à vista esses valores. Eu tava na sala de espera, mandando mensagem pro Rodrigo, contando pra ele as coisas que eu estava ouvindo lá dentro. E assim, eu olhei e fiz assim, caraca, mano, eu vou pagar esse curso parcelado em 6 vezes e ele é o mais barato. Eu não consigo nem sonhar em fazer esse outro. Porque eu não tenho como juntar esse dinheiro. Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas normalmente quando a gente é pobre, quando você tá juntando dinheiro, acontece uma merda federal. É verdade. Que com certeza vai pegar todo aquele dinheiro e vai ter que usar. Olha, gente, eu não sei o que é. Isso e todas as pessoas do meu convívio que também do mesmo jeito, pobre do mesmo jeito. Puta que pariu. Tá lá guardando dinheiro, vai dar pra eu fazer alguma coisa, cara, cai o teto da casa. Quando eu vejo aquelas pessoas falando assim, tem que guardar 30% do que você ganha, pra quando você passar um perrengue, você se manter de 3 a 6 meses com aquele dinheiro guardado. Eu penso... Fala isso pra autônomo, amigo. É complicado. Fala isso pra CEO de MEI. Então... existem coisas, eu conheci pessoas da minha vida que, por mais que ela me tratasse muito bem, ela sabia que ela não podia me convidar para determinadas coisas porque eu não ia acompanhar ela. E quando eu digo acompanhar, a gente está falando de dinheiro mesmo. Eu também conheci. Que você vai até em lugares que a pessoa ela vai te tratar bem, mas ela sabe de onde você veio. É impressionante, eu fiz curso de artes, onde as pessoas falavam coisas que eu chegava a ficar com vergonha de abrir a boca. Porque eu falo assim, nossa, a pessoa falando, porque não sei o que, como é que chama aquilo, de quando é instalação de fulano de tal. Eu pensava assim, porra, instalação. Aí eu nem conhecia esse tipo de arte quando eu fiz lá, e eu olhei e fiz, que legal, agora eu já sei o que é. Mas eles começavam a falar de uma forma técnica e que aquele tijolo lá no meio da sala representava tal coisa. E eu olhava, isso é só um tijolo. Mas eu não falei nada, porque eu falei, bom, primeiro que eu não posso desrespeitar a arte deles. É verdade. Então eu tenho que ter a noção de que aquilo é uma forma de arte deles. Mas eu brinquei em alguns momentos que era o tipo de arte de rico, né? Porque só faz sentido pra eles, porque pra mim eu talvez precisasse pra ajudar a pôr na minha casa, né, aquele tijolo ali, né? E porque pra mim alguns tipos de arte não fazem sentido. Ok, pra quem faz, não tô falando se é bom, se não é, isso daí é uma opinião de cada um e eu não tô aqui pra julgar o trabalho das pessoas. Mas eu não fazia parte daquele mundo. Porque aquele mundo é muito diferente, porque ele gira em torno de grana.
ele gira em torno de grana. Você precisa ter grana, porque as pessoas vão fazer viagens gastronômicas para a Itália. Em um lugar que eu estudei. E aí eu olhei e fiz assim, gente, viagem gastronômica. Eu falei, legal, deixa eu ver quanto custa. Eu fiz assim, legal, não vou, porque... Ô Lu, mas ó que interessante, você tava falando disso. Eu vi, tem um lugar que eu gosto bastante, que ele tem várias artes em loco, né? Então vai os professores mestrados em loco e vai mostrar as coisas lá. Nem para Minas Gerais. Para Minas Gerais eu não consigo acompanhar eles. Sim. Porque o valor é muito alto. Sim. Para uma pessoa só. Quando eles colocam para fora, nossa senhora. E é cobrado em euro ainda. Tipo assim, então para você ir, para você fazer tudo, para você entrar lá, tudo, vai pagar o hotel, pagar tudo, tá? 10 mil euros. Eu falo, Jesus, 50 mil reais. Amigo, não tem nem roupa pra isso. Não tem. Não, é uma coisa que... A gente tá mudando o tema, né? Não, porque a gente vai voltar pra dentro dele. Porque certo. Algumas pessoas vão falar assim, mas é porque... eu ouvi isso de uma pessoa bem próxima da gente. Mas, graças a Deus... proporcionou isso pra ele, né? Aí eu olho e falo assim, graças aos herdeiros, graças a talvez de quem veio a família dele, da onde ele acumulou, graças à indicação, e graças a todos aqueles funcionários mal pagos que fizeram com que aquela pessoa hoje tivesse dinheiro pra, sabe? Quer dizer, então para alguém chegar ali, alguém sofreu. Verdade. Para se construir aquele prédio de milionário, precisou do tiozinho que nunca vai poder entrar dentro dele sem o segurança que vem do mesmo bairro que ele, olhar para a cara dele e tirar ele de lá. Verdade. Então, quando a gente... aí as pessoas elas vão se conformar olhando e falando assim, não, mas é que Deus sabe a hora de tudo. Ou a religião vai falar assim, determinadas religiões falam, porque você não faz o suficiente. Ou algumas pessoas vão dizer, trabalhe enquanto eles dormem. E aí, você hoje não está em tal situação porque você não se esforçou. Então você pode converter essa busca de verdade tanto pela sua falta de vontade, ou você pode jogar isso por uma coisa divina. Porque muita gente pode olhar pra sua cara e falar assim, mas você, hoje no YouTube ensina tudo. Vou colocar no meu currículo, faculdade YouTube. O cara que chega lá escrito FAP, com certeza vai conseguir a vaga primeiro que eu. Vai! Sabe? A minha faculdade YouTube e a minha faculdade Unisquina vão dar quase que na mesma coisa. Aí o selecionador vai ficar um pouco. Aí na hora que ele olha o Mackenzie ali, ele faz assim. Esse estudou, porque esse é o pensamento do mercado. Ué. Não tô falando que, eu conheço muita. Eu estudei em Unisquina. Eu também. E eu estudei. Só que tem gente que não dá valor nem na Unisquina nem na Uni super cara. Não. Verdade. Sabe? Nem na Federal. Então, questão de ter força de vontade é diferente de condição financeira. Verdade. Mas, quando se tem condição financeira, pode-se ter mais vontade de fazer as coisas, afinal de contas, você tá menos cansado. A porta estava aberta. Mais aberta, às vezes tá escancarada. Então, eu acho isso também um fator interessante para se pensar, porque quando a gente fala disso, dessa busca de verdade, você vai pegar pessoas que se elas não têm uma culpabilização divina, ela vai ter uma culpabilização moral. Eu não vou falar do social, porque a parte financeira é um impedimento, sim. Claro que é. Isso, a financeira, de classe social, de cor. Sim. De sexo, isso tudo é impeditivo.
pobre, preto, mulher, LGBTQI+, vão todo mundo lascado. É verdade. Então a gente já vai ter um problema ali. Mas pode sempre ter alguém pra olhar e falar assim, mas olha o fulano, saiu da favela. E ele hoje tem o iate. Você que se esforça pouco. E aí você cria uma culpa da pessoa. Exatamente. E aí você tem essa pessoa que ela vai ter essa culpa. Tipo, eu não tô me esforçando o suficiente. Eu não me esforço o suficiente. Tá vendo? Eu poderia estar lá estudando, fazendo alguma coisa, mas eu tô descansando porque eu tô acabado. Eu às vezes chego na faculdade e eu dou aquela cochiladinha numa aula porque eu acordei 4 horas da manhã pra ir trabalhar. Mas a culpa é minha. Pra entrar às 8 lá na Vila Olímpia. Eu moro lá Itaquera. Lá em Itaquera. Então. Mas a culpa é minha. A culpa é minha, porque olha, o fulano se esforçou tanto e ele conseguiu. E aí cria essa culpa. E aí a pessoa, aí que eu acho que entra o risco das religiões, sabe? Porque pode chegar alguém falando assim, mas você sabia que Deus está preparando uma coisa melhor para você? Se você entrar aqui em determinado lugar, a gente vai te ajudar a encontrar as respostas. E aí a pessoa olha e fala assim, talvez seja falta de fé. E aí ela vai. E aí eu acho que as pessoas vão começar a procurar respostas para todos os problemas que elas têm. Porque é natural, ok. Eu tô com um problema, eu procuro uma resposta do porquê que eu tô passando por aquilo. Por que eu tô enfrentando aquilo. Até aí, existe o ponto saudável disso. Mas existe aquele momento em que você procura por que a sua vida não dá certo. E às vezes não dá certo só por culpa do capitalismo. Porque... Como diria João Carvalho, o capitalismo falhou, falha e falhará. Exatamente, porque você vai pegar às vezes você não vai ter a condição, por mais que você tenha... Gente, eu conheço tanta gente que é boa, o cara é pega, ou a pessoa manda muito bem, seja em várias áreas. Eu conheço pessoas competentes em várias áreas e a pessoa ela não tem uma chance. E eu olho e falo assim, por que, cara? Sim. Eu vejo a pessoa a vida inteira se ferrando. E na hora que dizem que vai aparecer uma oportunidade pra ela, é sempre mentira, é sempre uma outra pessoa, às vezes um Zé Ruela, que é uma pessoa que passou por cima dos outros, uma pessoa, sabe, ruim, que vai e consegue aquilo. Então, as coisas... Ainda a gente tem sorte de, na nossa vida, a gente não viver nessa roda do rato gigante aí, que é da competição, e a gente vive só da gente, do nosso trabalho e cliente, né, Lu? Porque, então, isso com a gente não acontece, mas a gente conhece pessoas... Não, o nome disso é não entrar no Twitter. É verdade. Mas tem pessoas que no trabalho é exatamente isso que você falou. Não, a pessoa é esforçada, a pessoa faz as coisas. Às vezes a gente se torna alheio a algumas coisas. Eu brinco que eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas falam assim, Luciana não me responde. Gente, eu praticamente não entro mais na internet. Eu entro na internet para trabalhar. Por quê? Porque ainda, os meios que eu tenho que estar para poder procurar trabalho, me atualizar, tudo isso, é complicadérrimo. É um dando desesparta no outro para ver quem consegue chegar lá. E um chutar o cu do outro não faz com que as coisas deem certo para aquela pessoa. É verdade. Mas... Tem. Então eu olho e falo assim, cara, eu vou tentar me focar no meu porque o bagulho é louco. E não tentar olhar e falar assim, por que fulano consegue e eu não? Porque se eu começar a cair nisso, a gente começa a entrar naquela roda da decepção. E outra, porque né, Lu? você vai começar a se sentir incompetente de alguma maneira. E outra, a pessoa também passou por diversas outras coisas para chegar onde chegou. É difícil as pessoas às vezes compreenderem justamente isso, que
Não existe resposta fácil para pergunta difícil. Não. Quando a gente... O nome disso, sabe o que é? Burrice. Porque quando a gente pega a minha história e a sua, apesar da gente ter passado por coisas similares... Parecidas, mas é diferente. Mas nós passamos por coisas diferentes. Nós somos indivíduos diferentes. Exatamente. Que agem de maneiras diferentes. E a gente poderia estar na mesma casa, passando pelo mesmo problema. Sim. A gente podia ser irmão. Você ia ter seu pensamento e eu ia ter o meu. Você ia ter sua forma de agir. Como acontece com você e com seus dois irmãos, né? Sim, a gente passou pelas mesmas situações. E cada um age de uma forma em relação à vida. Então, isso a gente tem que olhar em relação ao outro. Porque às vezes a gente olha para outras pessoas e não acha elas merecedoras. Mas aí também... Mas é questão eu não tô falando do burguês safado. Não, esse nunca merece. Mas a gente tá falando da galera mesmo, do peão ali de fábrica. É aquele negócio que se fala, né? Entre a gente não briga, porque a gente tá tudo no mesmo lugar. É verdade. Mas é aquele negócio de olhar e falar assim, bom, ele pode ter vindo de outra criação, de outra maneira de vida. Às vezes ele realmente veio de uma situação de dificuldade, mas a cabeça dele estava mais preparada para isso do que eu estava. Então, às vezes a gente procura a resposta até no outro, né? De por que determinadas coisas não funcionam, se funcionam para fulano. Porque cada um é diferente. Cada um encara as coisas. Eu conheço pessoas que elas falam isso pra mim, tipo, mas tudo bem, né? As coisas são assim porque é como tem que ser. É a minha vida vai ser isso. E a pessoa, ela tá bem com isso. Mas Lu, aqui dentro dessa casa mesmo, nós dois trabalhamos juntos, passamos o dia inteiro praticamente junto, tal, mas cada um tem uma maneira bem específica e bem diferente de encarar várias coisas na vida. Sim. Na questão de, por exemplo, talvez não esteja entrando no trabalho, ou está com uma mesma dificuldade, entrou uma conta mais alta e a gente não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar. Você é muito mais tranquila nessa questão do que eu. Sim. Na questão de ficar desesperado, de não conseguir dormir, sabe, tipo, como que eu vou lidar com isso? Sim. Como que eu vou lidar com isso? E dentro da mesma casa. Sim, é verdade. Dentro da mesma casa. Às vezes a gente tem situações que um sabe lidar melhor do que o outro. Sim. É a vida, né? Isso é a vida, né? A gente... existem vários tipos de pessoa. Então, eu acho que quando a gente entra nesse negócio de estar em busca de respostas, de querer... De uma verdade, de né? uma verdade, a gente tem que... quando está no âmbito religioso, é importante, sim, eu acho que a gente olhar e, dependendo da situação, olhar e falar assim, calma aí que a minha religião fala tal coisa, mas as coisas não são bem por aí. Como também na nossa vida, a gente olhar e falar assim, opa, pera. Porque olha, as coisas não dão certo pra você, porque você não se esforça o suficiente. Não, peraí. Vai pra puta que pariu. Eu sei a hora que eu acordo, eu sei o que eu faço, eu sei quando eu tô cansado, quando eu preciso desse descanso. Então, conseguir encarar, né? A gente olhar e falar assim, puta, eu preciso olhar as coisas mais por esse lado do que por aquele. Não ficar me culpabilizando. É uma dificuldade. Ou assim como jogar um pensamento de, mas é porque Deus quer. Não. E Deus quer e você. E o que você quer? E o que você quer? Porque o que Deus quer é problema dele. Ele que vai atrás. Agora, ele que corra atrás. Ele que faça aí. Vai se lascar. Então, não sei. Pelo menos é o que eu acho. Sim. Não, faz sentido também. Eu penso a mesma coisa. O que a gente quer, até onde a gente consegue andar, porque
a gente vive num mundo hoje onde as pessoas adoecem por culpa. É a culpa que elas têm delas mesmas, né? Que ela coloca na cabeça dela, a culpa que o outro culpa ela e ela absorve aquilo. Então a gente vive num mundo de culpa, de não achar que é capaz o suficiente de fazer tal coisa. Claro que tem coisas que a gente não é capaz e a gente tem que olhar e falar, por exemplo, uma coisa que as pessoas elas ficam surpresas comigo, porque eu sou uma pessoa muito honesta nas coisas quando eu falo, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. E as pessoas elas ficam assim surpresas que algumas vezes elas falam assim, mas é só você... Por que você não faz tipo caricatura? Porque eu não sei fazer caricatura. Mas você não é desenhista? Então. Especializado em outra coisa. Outra coisa, hoje eu estava conversando com o Fernando a respeito disso, né? Ele falou assim, eu sempre quis aprender a desenhar. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu queria desenhar que nem o Jim Lee, ou que nem o Roger Cruz, ou que nem falou o nome do artista de mangá, que é o que faz o Slam Dunk. Sei. Ele falou ele. Aí ele deu risada e falou assim, provavelmente no final eu iria desenhar como o Fernando. Sim. E eu falei, é isso, Fernando. Até porque já existem esses artistas. E você gosta daqueles estilos, gosta daquelas pessoas e tal, mas no final você vai acabar desenhando, porque você vai acabar pegando aquilo que você faz melhor e continuar se especializando naquilo que faz melhor. E não ficar se especializando em coisas que você não sabe fazer ou não consegue fazer. Porque se você é um artista, aqueles artistas que nem você falou, que é uma galera de grana, você pode ficar experimentando porque a conta tá paga. Sim. Se não, você se especializa naquilo que você sabe fazer melhor. Porque se você começar a perder tempo... Sim, gente, eu tô falando perder tempo, mas não é assim que tem que pensar. É assim que acontece na vida. Fazendo outras coisas, você não fica legal em nada, você não fica especialista em nada, e aí quando você vê, você tá sem trabalho. A gente tem que lembrar que quando a gente tá falando de vida adulta, conta pra pagar, quando você mora sozinho, você tem que se virar, você aluguel. Não tem pessoas pra te dar um aporte. Ou seus familiares são tão fodidos quanto você de grana. Não tem como eles te darem um aporte. Você tem que olhar e falar, bom, eu tenho que fazer coisa X. Pra tentar ver se as coisas funcionam. Então, não adianta inventar, sabe? Não. Tem hora... E assim, eu sou a favor. Eu acho que toda pessoa ela tem que se especializar em uma coisa. Porque não adianta você fazer um monte de coisa e ser meia boca em tudo. De repente tem uma coisa que você olha e fala assim... Ou você ser mais ou menos bom em tudo, você faz legal, tudo aquilo, mas... de repente tem uma coisa que você olha e fala... Puta, isso daqui eu me destaco. E aí você investe naquilo pra você se destacar. Então eu acho que é importante... a gente ter noção que quando a gente está buscando essas respostas, que foi o que eu já falei, que elas não têm uma resposta simples porque as perguntas são difíceis. Você tem que catar e tentar olhar para as coisas pelos prismas do que você conhece, porém não ser tão crítico, ou não colocar tudo tão a ferro e fogo. Porque quando a gente segue um prisma religioso, normalmente pode-se seguir aquilo de uma maneira muito ferrenha. E às vezes aquilo não é o melhor para determinado momento que você está passando. Verdade. Assim como a opinião dos seus amigos, da sua família. Às vezes a gente precisa pegar e olhar e falar assim, ok, isso está acontecendo, calma lá. Até onde eu consigo ir, o que vai me fazer bem. Mas por que isso tá acontecendo? Cara, tá acontecendo, tenta resolver ali. Dentro do que dá e como pode ser. Isso aí. Certo? Certo, Luciana. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Não esqueçam do Catarse, de olhar lá o Milo. Eu ia fazer, sabe, uma categoria Milo Proibidão, sabe?
que eu ia só pôr uns desenhos mais cabulosos do Milo. Mas aí, será que a Tarde Acesa aceita? Aí eu ia ter que colocar como 18 mais, aí eu não quis colocar como 18 mais. Aí você ia ter que fechar o... ia ter que... Aí isso aí ia entrar nas pesquisas mais assim, então não vai rolar. Mas quem puder, pelo menos compartilhar as coisas do Milo, as postagens que a Luciana vai fazer no Instagram, Catarse, colocar no Stories, essas coisas já ajuda. Ajuda bastante. E se você quiser ler o webcomics, tem 40 páginas publicadas na internet. Já tá lá. Só no perfil entra lá no Linktree, tem o link do Webtoons. Tem do Webtoons e tem no Tapas também. Você pode ler lá. Tem a versão em português e inglês. Isso. Entra lá pra ver se também você gosta, né? Além de apoiar essa pessoa aqui que é tão legal. Então, acho que é isso. É só, pessoal. Então, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.